Muito bom dia, que Deus abençoe sua vida. Olha, a mensagem de hoje se refere à imaturidade espiritual. Quando a pessoa ainda não tem a total compreensão do que realmente é uma vida com Deus. Então, observe esse texto. O apóstolo Paulo fala aos irmãos em Corinto e diz: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. E diz ainda assim: É difícil controlar os impulsos das crianças quando querem coisas fora de hora. Muitas se tornam malcriadas. Suas emoções sempre estão à flor da pele. Não pensam, não mede consequência, não tem noção de perigo. Assim são os imaturos na fé. Acreditam que Papai do céu tem que atender suas petições na hora, independente da sua vontade. Querem porque querem, na hora que querem, e ainda começa a abandonar a fé, como se o Senhor Deus dependesse deles. Então, quando a pessoa ela é imatura na fé, ela acha que tudo tem que ser na hora dela, do jeito dela, da forma dela. Quando, na verdade, existe causa e efeito. Existe plantio e colheita. Sempre quando eu quero algo, eu preciso estar fazendo com que o que eu quero aconteça. Se eu quero passar de ano letivo, eu tenho que estudar para as matérias para poder passar de ano. Se eu quero me manter numa empresa, eu tenho que atender às expectativas da empresa sobre a função que eu sou responsável. Então, quando a pessoa ela quer algo de Deus, ela precisa estar dentro do que Deus espera para que o que está sendo pedido aconteça. Por exemplo, alguém diz: Eu quero que a janela do céu se abra e derrame bênçãos sem medidas. Sim, mas essa promessa é para quem é dizimista e ofertante. Você tem sido fiel, dizimista e ofertante? Você tem cumprido o seu papel? Assim como as pessoas dizem que é dando que se recebe, que Deus dará em boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, generosamente se lhe dará. Sim, mas ele fala que é dai e ser-vos-á dado. Então, como é que você está se dando? Como é que você está se entregando? Não basta somente pedir. Você tem que estar dentro do que a palavra de Deus ensina para que você receba. E diz mais ainda: outros têm investido na construção de verdadeiros castelos de problemas. Quando consegue ter acesso à fé, querem usá-la como varinha mágica para resolvê-los da noite para o dia. Até gostariam de ter compromisso com Deus, mas sem responsabilidade. Como manter um pacto sem fidelidade, sem disciplina? Como ser cristão sem carregar a cruz, sem sacrificar? Fazem birra quando alguém fala em renunciar à própria vontade. Então, infelizmente, é com essas situações que nós lidamos ao longo da vida. Cada igreja, cada cidade, cada lugar que passamos. Infelizmente, existe pessoas que querem de Deus, mas não querem compromisso com Ele. Então, infelizmente, esse é o tipo de pessoa
que fica um tempo, 2 tempos, mas não permanece, porque só quer Deus para satisfazer a sua vontade, mas não querem um compromisso verdadeiro com Ele. E por isso, sempre dão com os burros na água. Sempre perdem, porque são inconstantes, como as ondas na praia. Vai, sempre arrebentam e quebram, porque tem um limite para elas. Mas quando você é permanente, é confiante, você não é como as ondas da praia, você é como os montes de Sião, que permanece firme e não se abalam. E diz mais assim: humildade de ouvir e obedecer vai depender da inteligência desenvolvida e das emoções controladas. Samuel era uma criança quando Deus o chamou. Sua resposta a Deus marcou o início de sua vida de homem espiritual, mesmo sendo tão jovem, e deve ser copiada por todos aqueles que quiserem amadurecer na fé. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. 1 Samuel 3,10. Procure o amadurecimento espiritual. Deus só vai falar com quem está disposto a ouvir. Deus só vai atender aquele que está disposto a fazer a sua parte. Não existe nenhuma promessa da parte de Deus escrita na Bíblia que o ser humano não tenha que fazer a sua parte. Tudo que você lê de promessa na Bíblia, antes da promessa ou após a promessa, estará lá o que você tem que fazer para a promessa se cumprir. Deus trabalha em parceria. Ele não faz nada sozinho. Ele depende que você esteja disposto a fazer a sua parte. Vamos falar com Deus. Ó Deus e Pai, Todo-Poderoso é o Senhor. Nas tuas mãos eu coloco a vida de todos que oram conosco. É o meu papel, é a minha função, é o meu dever orar e pedir a tua misericórdia. Eu sei, porém, que não vai se cumprir para todos. Vai se cumprir para aqueles que verdadeiramente andam contigo, obedecem tua voz e faz a tua vontade. Mas para aquele que ainda não aprendeu a fazer a tua vontade e se afastar do mal, eu peço a tua misericórdia, para que essas pessoas, meu Deus, alcance do teu poder, da tua luz, da tua direção, a condição de andar contigo, de ouvir tua voz e de dizer: a partir de agora, eu não farei mais a minha vontade, não viverei para o meu querer, mas viverei em função do que Deus espera de mim, para que eu seja um representante de Deus, como pai, como filho, como irmão, como familiar, como profissional, como alguém, aonde eu estiver, e sendo você um referencial de Deus, em tudo que você desejar, entregar na mão dele, pedir direção e auxílio, ele se manifestará em teu favor. Então receba fortalecimento, a direção. Meu Deus, se essa pessoa cumprir essa orientação prática, ela nunca mais vai depender de ninguém, não vai comer da mão de ninguém, vai desenvolver a própria comunhão contigo, de andar com o Senhor e de vencer o mal. Assim, meu Deus, eu peço que, como o Senhor me ajudou a aprender a caminhar contigo,
Ajuda cada uma dessas pessoas, pois nas tuas mãos eu as entrego e determino que abençoado seja o seu trabalho, o seu dia, sua saúde, sua família e sua casa. Tudo que você fizer, tenha a bênção do Altíssimo. Deus abençoe. Tenha uma ótima segunda-feira. E o Espírito Santo está com você aonde você estiver.